E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro. Seja bem-vindo a mais uma aula de português. Esse é o canal Viagem Gramatical. Eu estou bem, graças a Deus. É o mesmo que desejo para você. Estamos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre sintaxe. Hoje, o nosso conteúdo é o período, mas, precisamente falando, período composto por coordenação, visto que há dois tipos de período. Há o período composto e há o período simples. O período simples, quando a oração apresenta apenas um verbo, chamada de oração absoluta. E o período composto, quando a frase é formada por duas ou mais orações. E o período composto apresenta duas formas. O período composto por coordenação, quando as orações são colocadas uma ao lado das outras, porém independentes sintaticamente, cada uma apresentando a sua estrutura sintática, ou seja, o sujeito e o predicado. E há também o período composto por subordinação, quando as orações dependem umas das outras para terem sentido completo. O período é composto por coordenação, quando é formado por orações independentes sintaticamente umas das outras e apresentam uma seção de fatos ou ideias. Vestiu o gibão, calçou as botas e saiu. Sabemos que existem frases nominais, orações e períodos. A oração é a frase de estrutura sintática. E a estrutura sintática é composta por sujeito e predicado. Então eu tenho aqui vestiu o gibão, tenho o verbo. Quem é que vestiu o gibão? Ele. Então eu tenho aqui um sujeito oculto, porque o verbo está conjugado em terceira pessoa do singular. A desinência desse verbo me diz a pessoa do discurso. Então, a pessoa da conjugação, a pessoa verbal. Então eu sei que esse verbo faz referência ao pronome ele, terceira pessoa do singular. Então isso aqui é uma oração, porque apresenta estrutura sintática, um sujeito oculto e um predicado. Portanto, uma oração, porque o período é o enunciado formado por duas ou mais orações. Então eu já tenho uma, calçou as botas. Quem é que calçou as botas? Ele, sujeito oculto novamente, duas orações, e saiu. Quem é que saiu? Ele. Então eu tenho aqui três orações, porque essa tem sujeito e predicado, sujeito e predicado, sujeito e predicado. Então eu estou diante de um período, que é o enunciado formado por duas ou mais orações. E esse período é composto por coordenação, porque as orações foram colocadas uma ao lado das outras, mas cada uma com o seu sujeito e o seu predicado, e não dependem uma da outra para terem sentido. Se eu apago essa daqui, essa tem o seu sentido, essa o seu. Se eu apagar essas duas, essa fica com o mesmo sentido dela. Portanto, período composto por coordenação. O moleque correu, caiu, chorou. Então eu tenho aqui o verbo. Quem é que correu? O moleque. Então eu vou ter o sujeito, sujeito simples, predicado, predicado verbal. Caiu. Quem é que caiu? Ele, sujeito oculto.
chorou. Quem é que chorou? Ele. Sujeito oculto de novo. Então eu tenho uma sequência de fatos aqui. O moleque correu, caiu, chorou. Os períodos compostos por coordenação, quando são ligados por conjunções, lembrando que conjunções são palavras invariáveis que ligam orações ou termos de uma mesma oração. E trabalhamos com 15 tipos de conjunções. 5 conjunções coordenativas e 10 conjunções subordinativas. Então, as conjunções coordenativas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, que ligam as orações do período composto por coordenação. Luiz plantou milho e Pedro plantou fava. Tem uma oração. Quem é que plantou o milho? Luiz, sujeito. Quem é que plantou fava? Pedro. Então eu tenho aqui um período. 2 ações no mesmo enunciado. E essas ações estão ligadas por esta conjunção aqui. Essa conjunção tem valor aditivo, porque adiciona essa ação a essa. Por isso, conjunção coordenada aditiva. Então, isso aqui é um período composto por coordenação aditiva. Ele cantou a cestilha, mas não cantou o mote. Então, eu vou ter uma oração, outra oração, ligadas por uma conjunção. A conjunção é essa daqui, mas ela tem valor adversativo, porque opõe um fato a outro. Então, período composto por coordenação adversativa, por causa da conjunção que faz a ligação entre os 2 períodos. Ou você dança um chachado, ou dança um frevo. Eu tenho aqui uma oração, outra oração, 2 orações que estão ligadas pelas conjunções ou. São conjunções alternativas, porque deixam o sujeito na condição de escolha entre fazer uma ação ou fazer outra ação. Uma é dançar chachado, a outra é dançar frevo. Por isso, período composto por coordenação alternativa. Sebastião trouxe as botas. Quem é que trouxe as botas? Sebastião. Eu tenho uma oração, se agradou delas. Outra oração. Quem é que se agradou delas? Ele. Estão ligadas por esta conjunção aqui. Sebastião trouxe as botas, logo se agradou delas. Então, isso aqui é uma conjunção coordenada conclusiva, porque conclui. Se ele trouxe, é porque se agradou. Então, período composto por coordenação conclusiva. Paulo tirou 10 porque estudou muito. Paulo tirou 10, estudou muito. São 2 orações que estão ligadas pela conjunção explicativa porque. Então eu tenho aqui um período composto por coordenação explicativa. Então a conjunção que faz a ligação, a gente precisa saber qual é a função dela, como é que ela faz essa ligação, se ela acrescenta fatos ou ações, é aditiva. Quando ela opõe fatos ou ações, é adversativa. Quando deixa a obrigação de escolha entre um fato ou outro, é alternativa. Quando conclui um fato
a outro é conclusiva. E quando explica um fato sobre outro, é explicativa. Quem vai dizer o tipo da conjunção é o sentido que ela dá ao enunciado. Também no estudo dos períodos compostos, nós precisamos saber que eles podem ser compostos por coordenação sindética e por coordenação assindética. Laura abriu a porta e entrou. Laura abriu a porta, uma oração, e entrou. Quem é que entrou? Ela, outra oração, ligadas pela conjunção aditiva e. Ela pediu e implorou, porém não foi atendida. Uma oração, outra oração, outra oração. Nós temos aqui uma conjunção adversativa, uma conjunção aditiva e uma conjunção adversativa. Quando os períodos são ligados por conjunções, são períodos compostos por coordenação sindética, ligados por conjunção. Coordenada assindética. Frei Damião se ajoelhou, benzeu-se, rezou. Eu vou ter aqui, quem é que se ajoelhou? Frei Damião, um sujeito, um predicado. Um sujeito oculto, um predicado. Um sujeito oculto, um predicado. 3 orações, colocadas uma ao lado da outra. Porém, elas não têm nenhuma conjunção fazendo a sua ligação. Apenas as vírgulas estão separando uma oração da outra. Quando isso acontece, estamos diante de um período composto por coordenação assindética. A coordenação é assindética quando não apresenta conjunções. Fica aqui um exercício para treino. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem. Até a próxima aula, se Deus permitir.